Amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, por favor não me odeiem. Nós vamos analisar o assassino do Jeffrey Dahmer, como eu havia prometido, tá? E depois a gente faz o gancho para as casas do Jeffrey. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, ok? De novo, da mesma maneira que existe o Jeffrey Dahmer e que foi estudado como um psicopata, um serial killer, uma pessoa ali completamente repleta de transtornos que a medicina adoraria estudar, principalmente naquela época, em 1991, 92, onde muitos avanços na área da medicina foram colocados. Obviamente a área farmacêutica então cresceu bastante para remédios que pudessem controlar esses impulsos, instintos, acalmar a pessoa, dopar a pessoa, fazer com que a pessoa pudesse se socializar novamente junto ao mundo. Nós também temos esse indivíduo que também, a única coisa que diferiu é que ele não comeu ninguém como o Jeffrey comeu, ou seja, canibalismo, porque matar, matou, né? Cometeu o crime. Então assim, ele matou uma pessoa, roubou $3.000 um cheque lá, não compensou, mas beleza, mas fez o cheque e deu a surtada básica de todo e qualquer indivíduo. Na cadeia, piorou completamente o nível dele. Mas por que ele mataria Jeffrey Dahmer? Por quê? Que vozes seriam essas que levariam esse indivíduo a matar outro? Isso não está longe de nenhum outro caso de psicopatia ou de indivíduos que escutam vozes nesse sentido de cometer crimes, de levá-los a cometer atrocidades, de agir contra uma sociedade, ok? Então, quando ele passa a ouvir essas vozes dentro desse estado completamente fora de si, as atrocidades acontecem. Ele matou uma pessoa, matou, tá? Matar 1, matar 10, matar 20, desculpa, é matar. Roubar R$1 e roubar R$1 milhão é roubar. Não faz diferença nenhuma. A justiça vai olhar e vai falar, você roubou, foi R$1, não importa. Você vai pagar por isso, ok? Crime é crime. Mas a gente tem coisas muito interessantes aqui dentro e coisas que vão colocar à tona, dentro do princípio da bioenergia, colocar pareceres bem interessantes. Então vamos lá. Qual a primeira coisa que chama atenção dentro dos pontos de energia deste indivíduo? Claramente, o ponto das emoções inferiores. Diferente do Jeffrey, onde todo o quadril chamava muito atenção, esse rapaz não. Esse rapaz, ele tem uma enfermidade clara, ele tem sim uma enfermidade que aí pode ser diagnosticada de acordo com os psiquiatras como uma esquizofrenia, um problema mental, ouvir vozes, ter delírios, ser movido por alguma coisa que está dentro dele baseada em reações químicas do próprio organismo, distúrbios emocionais e não necessariamente de um ser do mundo espiritual que estaria ali buzinando no ouvido dele. Mas se o Spook, um ser do mundo espiritual, poderia levá-lo a cometer crimes? Nós já falamos sobre isso exatamente na mesma playlist Spook Murder Houses, então assista o canal e você vai ter essa resposta. O ser humano ele possui 3 gatilhos interessantes que são delimitadores para que possa ou não cometer um crime. Então nós temos a intenção, a forma pensamento criada pelo sistema nervoso, motivacional, surgindo na mente, na intenção. Nós temos as emoções que passam então a capturar esses pensamentos e podem ou não ser decisivos para que se cometa um crime, porque ele passa a acreditar, ele passa a sentir, ele passa a manifestar e materializar esse desejo de uma maneira emocional, e a vontade, que é um ponto realmente perto do umbigo, que faz com que ele tenha essa ação. Nós temos então o pensamento, as emoções e as ações. São 3 crivos que são importantíssimos dentro da constituição do ser humano. São esses 3 crivos que vão determinar o que você vai fazer na sua vida, como você vai lidar com seus problemas, como você vai lidar com as situações da sua existência. Temos problemas, sentimos a dor do problema, mas somatizamos ou não essa questão. É isso que vai diferir de um indivíduo para o outro. Então o que nós temos aqui é uma doença, sim, ligada a uma esquizofrenia, ligada a algo realmente mostrando um distúrbio emocional, mas partindo, obviamente, da mente dele, e que se manifesta. É muito curioso porque, dentro dos conceitos de bioenergia, nós temos o mesmo ponto que representa uma depressão, uma bipolaridade e uma esquizofrenia. Mas o que vai diferenciar, então, a forma de como nós podemos
ver e sentir essas energias. Geralmente, a sutileza daquele que analisa, do terapeuta, é o que vai predeterminar. Por quê? A depressão, ela surge também dentro desse ponto das emoções inferiores, com a sua própria inferiorização, com sentimentos de culpa, com atos condenatórios à sua própria existência, com sensações e emoções muito ruins jogadas contra você pela sua própria mente. Quando isso acontece, surge uma alteração vista no ponto de energia, a qual demonstra que existe um distúrbio. E esse distúrbio ele se manifesta, sim, fisicamente, na qual os clarividentes formados, obviamente dentro das escolas de terapias internacionais, conseguem ter essa percepção. Então, esse ponto ele começa a chamar a atenção, ele tem um distúrbio, ele tem algo que demonstra ser um sentimento guardado. Ele tem uma forma pensamento natural da depressão, mas eu não vou dar detalhes desse tipo para vocês, tá? Porque tem muita gente que acha que, eu acho que eu sou clarividente, nasci dessa maneira. Eu estudei 17 anos da minha vida para dizer o que eu sou. Então, é difícil, não vou dar tantos detalhes e pormenores. Mas esse ponto aparece como uma bela distorção, e aí você consegue saber que aquilo é uma depressão. Porém, quando essa energia é arremessada para as costas, você tem um fluxo dessa energia saindo, começa a entrar as duas outras enfermidades, a bipolaridade e a esquizofrenia. Nesse caso, nitidamente, ele tem uma esquizofrenia, não é nem depressão, é uma esquizofrenia e um transtorno nesse caso, demonstrando realmente a questão de ouvir vozes e agir pelo impulso, movido por essas descargas químicas, por essa relação do corpo dele de ficar escutando o que não existe. Muito bem, primeiro ponto já foi. Segundo ponto, o impulso, o instinto. Esse aí é um dos pontos mais delicados porque ele é o último crivo que leva uma pessoa para cometer um ato, uma ação. Esse cara, o ponto dele relacionado às ações é o primeiro a agir. Ele age para depois pensar, ele age para depois entender o que ele fez. E isso pode gerar choques muito claros com relação à mente dele. Ele pode agir, sabe quando você pega o carro na loucura, sai acelerando e você fala, caracoles, espera aí, o que eu tô fazendo? Sabe, você não reflete, você não para pensar. O seu ato, a sua ação, o seu instinto, ele sobressai sobre a sua mente e sobre as suas emoções. Então, o ato de sair de casa mais mecânico, ele torna-se a ser mais ignorado pelo seu corpo, pela sua mente, e faz com que você simplesmente saia por aí correndo com o carro e você não sabe nem o que você estava fazendo. Sabe, você entra num gap. Você fala, cara, o que eu fiz? Peraí, deixa eu reduzir a velocidade, eu tô correndo demais, o que tá rolando? Esses impulsos naturais dele, instintivos, dominam as emoções e a mente dele. Então, ele predetermina primeiro pelas ações para depois justificar seus atos. Então, quando ele mata uma pessoa, é simplesmente seu próprio instinto de sobrevivência. E dentro de uma cadeia, quando você mata uma pessoa, você está defendendo o seu território, o seu direito, o seu espaço. E quando acontece isso, a gente tem um instinto mais animalesco se sobressaindo nas questões humanitárias ou nas questões racionais. Veja, ao invés das pessoas se ajudarem dentro de uma cadeia, falar, cara, tá todo mundo preso aqui, ou a gente aprende a conviver numa sociedade para poder sair dessa e nos reabilitarmos para o novo mundo, não. Então os crimes, eles acontecem lá dentro de uma maneira tão natural que é como se eles defendessem seu espaço, o que perfaz ainda o instinto animal. Então esse impulso animalesco dele é o que sobressai e é o único que se comunica com o sistema nervoso. Curiosamente, o mesmo sistema visto no Jeffrey Dahmer. O Jeffrey, ele não tinha a parte da compaixão e do amor. O que ele tinha era o sistema nervoso agindo sobre um impulso. O que ele tem nesse rapaz é o impulso agindo sobre o sistema nervoso. A comunicação existe de uma mão inversa, mas nesse caso, ele não vai fazer diferença. Tá? Ele vai descarregar a vontade primeiro sobre a pessoa. Então ele vai agir mais violentamente no ato de matar, mas ele não vai ter um impulso sexual do Jeffrey. Ele não tem um impulso sexual.
A questão da família, a questão do amor, ela não está na região do coração dele, está na região do impulso instintivo sexual. Quando o macho protege a fêmea ou a fêmea protege o macho dentro da natureza, o instinto não é de amor, não é de compaixão, mas é um instinto sexual de prevalecer na natureza, um instinto de sobrevivência ligado ao sexo. E é isso que ele tem. Então a relação dele com a família não está ligado no amor, mas está ligado no instinto de proteção mais animalesco. No sentido de eu tenho que proteger a minha cria, não o meu filho. Eu tenho que mostrar que ele é forte para sobreviver no mundo animal como eu fui. Então ele passa realmente a agir como um macho reprodutor baseado somente no sexo. Porém o sexo dele não predetermina, não predomina sobre ele. Porque é como se ele já tivesse se realizado com relação à constituição da família e do filho. Então o sexo para ele deixou de ser uma questão de, que nem o do Jeffrey, de caçar pelo sexo e matar pelo instinto de sobrevivência. Ou seja, eu fui negado, eu vou matar para achar um outro parceiro que seja igual a mim. Então ele foi caçando. Esse cara não. Esse cara ele tem o ponto do sexo dele mais descarregado, mas o instinto dele de vontade de ir fala mais alto. E isso é visto também pelo lado da família. Porém, nós temos gaps aqui muito estranhos. Por quê? Porque o ponto da família dele tem um lado muito sujo, o que representa que ou ele veio de uma família muito ruim, uma família muito violenta e muito agressiva, na qual realmente ele pode ter visto um crime na família, ou ele pode ter visto o pai bater na mãe, ou ele pode ter visto coisas muito ruins, porque ele passa a defender uma nova família. Então ele vai ter um ponto mais claro um ponto da família dele, que é um dos lados que está clareando, o que significa que ele está constituindo sua própria família, ele está em busca da própria família. Mas a família não vai ser o alicerce para ele sobreviver. Ele vai sair da cadeia e ele vai continuar cometendo crimes, tá? A família não é o alicerce para ele que vai realmente segurá-lo para que ele não cometa mais crimes. Não é e não vai. Ele vai continuar, porque faz parte do instinto de sobrevivência. E curioso, quando a gente olha então a região do quadril, nós temos o ponto da grana, o ponto das finanças. Quando ele pega o cartão de crédito e quando pega os $3.000, é a deficiência. É como se você tomasse uma vitamina. Então você vai fazer o exame médico, você tem problemas de vitamina A, vitamina E, vitamina D. Você vai comprar essas vitaminas, ok? Para regular o seu organismo. No caso dele, ele tinha problema o quê? Financeiro. E ele agiu pelo instinto, pelo impulso. Provavelmente para pegar esse dinheiro para compensar um problema na família. Ou uma necessidade da família. Então nós temos essa relação de troca entre o instinto de sobrevivência, a família e a grana. O sexo para ele não é gatilho para agir de uma maneira extremamente animalesca que nem o Jeffrey fez. Mas quando chega aqui, obviamente no ponto da cabeça, onde a gente tem o ponto da fé e o ponto do sistema nervoso, o ponto do conhecimento, sabedoria, da inteligência e da comunicação, gera também uma deformidade. Por quê? O sistema nervoso dele é completamente deformado, comparado com o Jeffrey tinha um equilíbrio. O Jeffrey era muito minucioso. O Jeffrey ele tinha um sistema nervoso pré-determinado programado criado para. Lembrando, o Jeffrey foi abandonado pelo pai e pela mãe e criado sozinho, tá? Ele se criou sozinho. Então, todo o sistema nervoso dele é baseado no que ele observou, que é a vida, fez o juízo de valor e pré-determinou aquilo como uma verdade. Nesse caso, não. Nesse caso, nós temos sim uma deturpação seríssima em todo o sistema nervoso dele, na qual joga essas descargas e faz ele ter todo esse apelo mais impulsivo, o qual ele distribui de novo para a cabeça dele, para o sistema nervoso. Então, a comunicação está nesses dois pontos. Ele tem o sistema nervoso completamente deturpado, ele é um cara que tem desequilíbrios mentais seríssimos e que pode ser muito mais prejudicial a uma sociedade, levando uma violência a um bairro, uma agressividade extremamente elevada a uma comunidade. Tá? Vai continuar cometendo crimes, vai continuar fazendo suas melecas. A relação dele com uma crença, com uma fé, é pífia, é zero, é medíocre. Embora ele tenha crescido ouvindo uma palavra de uma Bíblia, indo na igreja, podendo cantar na igreja ou o que for, ele não se comunica com o seu Senhor da mesma maneira como ele diz
tá? Então é muito ruim quando uma pessoa vai para a igreja e sai e comete crimes. Não é a palavra de Deus que é escutada, muito menos exemplos de Jesus Cristo, né? Embora aqui no Brasil tenha pastores e padres que já cometem os próprios crimes dentro da igreja. Mas, nesse caso, a fé dele é pífia e medíocre e vai desaparecer com o tempo, tá? Agora, a questão de espíritos obsessores, ele tem? Tem, mas ele tem uma coisa muito interessante, a combinação de algumas consciências que estão ao redor dele. Ele tem a consciência, obviamente, de pessoas que morreram, que eram assassinos e que passam a acompanhá-lo com manifestação de ódio e raiva. Atrás dele tem pelo menos uns 3, 4 seres com olhinhos bem amarelinhos e vermelhinhos, que são manifestações de seres humanos completamente enraivecidos, que vão levar a ele a questão das drogas, tráfico de drogas, usar drogas, leia-se cocaína, heroína, e a agressividade de um usuário, tá? Então ele vai ter esses picos de raiva, esses picos de explosão e de agressividade, sim. Agora, um dos pontos que está conectado a esse ser e que é inacreditavelmente mal analisado é a questão de um ser que está ao redor desses pontos aqui e que tem comandado muito os impulsos desse sistema dele das emoções inferiores, que seria uma consciência da inveja. Isso que é surreal. Ele tem um ser que está bem preso a toda essa região do corpo dele e que se manifesta atrás. Então, deste lado aqui, dá para ver os seres onde estão conectados a esses seres de olhinhos mais vermelhinhos de raiva, porém, deste lado aqui, existe um ser como uma névoa. Esse ser como uma névoa, ele é conhecido dentro do budismo como o reino dos semideuses, que são os dos invejosos. São os seres humanos que morreram e que transpareciam muito a sua inveja. E o ato de morrer na inveja, de não ter alcançado os objetivos financeiros, ou de não ter alcançado objetivos materiais, ou de não ter obtido tantos prazeres na vida, faz com que essas consciências trafeguem livremente por aí, e ele tem esse ser conectado. Ele pode ter matado o Jeffrey por inveja? Pode. Por quê? Porque o Jeffrey era o cara que estava sendo idolatrado por bandidos, por pessoas da mídia, estava sendo cobiçado por jornalistas, estava sendo alvo de entrevistas, e isso levou a ele, não à justiça, porque o Jeffrey era o maior e o melhor assassino, mas era uma inveja dele não ter o que o Jeffrey teve. Que no sentido de, eu queria também ter a mídia falando comigo, eu queria ter a minha voz falada, eu queria ter a minha expressão junto à mídia, eu queria que um jornalista me entrevistasse, eu queria que o jornalista me ouvisse cantar, eu gostaria que ele realmente me desse uma chance. Isso foi acometido por inveja. E não por briga entre o cara cometeu um crime, matou menor de idade, porra, isso não pode acontecer, vou matá-lo. Que nem você vê com estupros, né? Então, assim, se um estuprador é levado a uma cadeia, as pessoas podem fazer justiças ali e podem matar esse cara, ok? Então ele pode morrer. Agora, a questão é, o Jeffrey, nesse caso, foi morto por um ato de inveja motivado por um cara que tem esquizofrenia e que acha que realmente está escutando a voz de Deus e que foi motivado simplesmente pelas vozes internas e não externas do seu eu para poder cometer esse crime. Show isso! É surreal, porque vocês veem essa... Seria um puta complemento, obviamente, uma análise como essa, ao analisar os indivíduos que estão em uma cadeia, poder analisar pessoas que estão em hospitais, poder analisar pessoas que estão realmente em situações em que o judiciário precisava poder fazer um juízo de valor mais detalhado. Porém, aqui no Brasil, esse tipo de coisa, ela tem que ser vista com muitos dedos, porque não é a técnica que faz a diferença, mas a pessoa. Então, infelizmente, eu já vi muitas pessoas que andaram por essa senda dessas análises e que foram facilmente corrompidas. Então, uma pena. Mas no Oriente nós temos isso, nos Estados Unidos nós temos pessoas que podem fazer esse tipo de análise. Aqui no Brasil, eu, por exemplo, não posso fazer. Então, não me peçam esse tipo de coisa. Por quê?
Porque eu trabalho com as práticas integrativas complementares, as pessoas têm que me trazer as enfermidades e não um show de evidência. Tá? Mas é só um pincelado para que vocês entendam como tudo pode ser analisado dentro desse critério e, obviamente, eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre o indivíduo, se ele deve ou não permanecer preso, se deve ou não ficar numa clínica psiquiátrica, eu não tenho esse intuito, beleza? É só para a gente poder entender até onde vai corpo físico, emocional, mental e o que está por detrás dentro do critério espiritual. Bora para as casas? Eu acho que dá tempo da gente falar um pouquinho sobre as casas do Jeffrey. Em 10 minutos eu vou tentar matar isso, tá bom? Então eu vou fazer só um corte aqui e a gente faz um jump cut para lá. Então vamos lá. Essa aqui é a casa do Jeffrey Dahmer no momento em que a polícia foi lá e começou a levantar os objetos pessoais dele, falando, vamos lá, vamos tirar aqui as pessoas que estão aqui dentro e vamos levar tudo aí para o DP. Vamos lá. Programado para matar, The Politics of Serial Murder. Vamos ver o que é isso. Deixa eu tirar a música, porque acho que também não vai fazer diferença nenhuma isso aqui pra gente, tá? Esse aqui é o apartamento onde ele realizou seus crimes, né? Não é a casa é gigantesca. Aqui o apartamento, nós temos câmeras de vigilância. O cara colocou câmera ali, é sério mesmo? Tem uma câmera ali? Ele filmava a sala, ele filmava as coisas? Eu não lembro de ter visto que ele filmava as coisas, tá? Olha que coisa, tem uns quadros de homem nu, umas coisas assim, ó. Não sei, eu não manjo de arte, tá? Isso aqui é uma câmera ou uma luminária? Não sei de nada, viu? Pode ser uma luminária, não precisa ser uma câmera. Nós temos um Beetle aqui, nós temos uma planta cheia de penas de pavão, né? Isso aqui é o famoso rabo do pavão. Nós temos já coisas interessantes aqui a serem analisadas. Bora pro começo, tá? Muito bem. Aqui é a sala dele, tá? Nós temos algumas coisas interessantes aqui já de cara. De novo, nós estamos analisando um apartamento de um serial killer e que passou a cometer 11 crimes. Na época que ele foi preso foram 11 crimes e depois apareceram os restantes, né? Quando ele começou a falar. Nós temos 100 energias aqui. Nós temos energias motivadas e que levam uma pessoa a agir de uma maneira bem complicada. Nessa poltrona, tá? Onde a gente está vendo isso, nós temos um fluxo de energia que se manifesta aqui perto da cortina. Esse fluxo de energia que se manifesta perto da cortina é um ser que gera a raiva instintiva, a raiva impulsiva, tá? Ele tem os olhinhos vermelhos, dá para notar a presença dele já no ambiente. Então a polícia entra num lugar desse, né, polícia? Presta atenção, você que é policial ou que você trabalha na polícia pericial, criminal, quando você entra numa zona de crime, você não vai se deparar só com a cena, não é mesmo? Sangue para todo lado, corpo para todo lado, oh meu Deus, para onde eu corro? Mas você vai se deparar com esses seres do mundo espiritual que, infelizmente, podem até se conectar a você. Então, se você trabalha com a perícia criminal, se você entra nesses lugares, eu posso lhe falar que você está completamente exposto e sugestionável a esses seres. Você pode vir a ter certos impulsos agressivos, você pode vir a ter sérios distúrbios causados também por esses seres, ok? Sinto, eu sei que a escolha da sua profissão é uma profissão muito complicada, muito complexa, mas, de novo, entrando numa cena de crime onde tem esses seres e que levaram uma pessoa a cometer esses crimes, você também está exposto, ok? Quando acontecer isso, me liga, eu vou lá, limpo o lugar e aí você pode entrar tranquilamente sem medo de fazer sua averiguação. Brincadeira, não me liga não, porque eu não gosto desses lugares, tá? Lugar cheio de sangue, braço, corpo, eu não quero ver isso aí não. Tá? Então nós temos aqui esse ser. Ele está conectado a essa poltrona, possivelmente a alguém que sentou aqui, no caso o próprio Jeffrey. Então ele pode sentar aqui e ficar observando a pessoa e começar a imaginar, sentir e desejar e criar um enredo de matar. Pode, tá? Então a pessoa pode sentar aqui, ele fica observando e comete o crime, ok? São fotos nunca vistas do apartamento de Jeffrey. Puta coisa brega isso aqui, hein, Jeffrey? Tá, novamente o homem desnudo. Tá, o ser tá aqui.
Pena de pavão. Peacock feather. Tá? Aqui, nesta região, a gente tem muitas formas pensamento criadas. Essas formas pensamento não condizem com o Jeffrey, mas sim com as pessoas que ali estiveram. Veja, as formas pensamento, quando você está bêbado, elas têm uma forma completamente distorcida. Quando você está dopado com o uso de medicamento, as formas pensamento têm outra forma. E quando você está normal, seus pensamentos, eles têm outro desenho, outra forma, ok? Tem um grande escritor que fala sobre isso, ele era um dos padres da igreja anglicana, e é muito interessante a forma como ele predetermina os desenhos das formas pensamento. Essas consciências, né, ou seja, esses pensamentos que surgem por meio da sua cacholinha, eles condizem com o comportamento que você tem. Então dá para saber se uma pessoa está chapada ou não, observando os seus pensamentos, tá? As técnicas permitem isso? Sim, permitem e tornam-se muito factível quando você entra na casa de uma pessoa que é viciada em droga ou consome maconha. E várias vezes eu já mostrei isso em vídeo. Você entrar na casa de uma pessoa e falar, você fuma maconha. A pessoa fala, porra, como é que você sabe? Dificilmente você vai olhar para uma pessoa e saber se ela é maconheira ou não, tá? Tem muitos executivos de empresa que precisam fumar maconha para poder se acalmar, tem pessoas que têm um trabalho muito estressante e precisam consumir da maconha para poder se acalmar, e nem todo mundo se veste como Bob Marley, ok? Então, assim, essas formas de pensamento não condizem com a do Jeffrey, mas sim com as vítimas. São formas de pensamento distorcidas de pessoas que tiveram realmente a sua mente dopada por uso de medicamento, tá? Então, essas formas de pensamento estão aqui ao redor. Elas podem influenciar na parte elétrica da casa? Sim, e muito, tá? E até mesmo causar problemas na pintura, manchas e tudo mais. Ao aquário. Eu alimentava com dedinhos das pessoas os peixinhos. Isso aqui é uma garuda, tá? Pelo menos é o que parece ser. Não sei lhe dizer qual é o intuito do Jeffrey utilizar isso. Provavelmente deve ter sido dado pela família ou de alguém que morou aí. Eu acho que tem cara muito parecida com uma garuda, alguma coisa assim. Não sei lhe dizer se é, tá? Vou perguntar pro Jeffrey depois. Jeffrey! What is this? Não é nada demoníaco, tá? Não tem nada de demoníaco nisso aqui. Isso aqui pode ser até expressões faciais de deuses gregos, não tem nada de demoníaco. Se for realmente o que eu estou pensando, que é uma garuda, não significa que o cara é satânico. Tá? De novo, as pessoas fazendo juízo de valor com relação a isso. O rapaz peladão, peladão, peladão e as formas de pensamento aqui ao redor, tá? Tem muitas formas de pensamento aqui. Cerveja pra caramba, o cara bebia, bebedava, ficava doidão. É verdade, ele era alcoólatra, né? O Jeffrey era alcoólatra. Isso aqui deve ser aqueles vanish, deve ser aqueles negócios pra limpar, tirar mancha. A gente sabe por quê, né? Eu não sei se esse aqui era o freezer onde ele guardava as partes. Eu acho que não, tá? Isso aqui eu acho que não é o freezer onde guardava as partes, mas... aparentemente não tem nada aí em cima. Oh, voltou. Que bom. Não. Aqui não vai ter nada. Provavelmente aqui não tem nenhum ser do mundo espiritual ao redor. Aqui não tem. Não tem. Tá? Nesta imagem, neste momento que foi tirada a imagem, não existe nada em relação ao mundo espiritual aqui. Ok? Aí a geladeira onde eu acho que ele mantinha aí as partes humanas, tá? Mas de novo, neste momento da imagem, não existe nada aqui, ok? No momento da imagem. Não implica que antes da imagem tivessem seres trafegando, ok? Não, não tem nada aqui, tá? Esse é o quarto dele, né?
Curioso. A gente tem, sim, as formas de pensamento da mente do Jeffrey aqui no quarto. Tá. É distúrbio mental, basicamente distúrbio mental. A gente tem coisas interessantes aqui. Neste momento da foto, tá? No momento da foto, o que estava no quarto do Jeffrey, tá? Então nós temos um distúrbio mental, sim, saindo da cabeça dele e se manifestando aqui na parede. Neste canto, na parte superior da parede, o que demonstra, sim, certos desequilíbrios mentais seríssimos que levam uma pessoa a ter certos transtornos. Mas espera aí, vamos entender. Esses transtornos, eles podem ser analisados no seguinte aspecto. Eu crio um mundo baseado no que eu acredito, eu faço algo baseado no que eu acredito, eu sigo a minha vida construindo e desconstruindo aquilo que eu sou. Então, quando ele começa a construir o ser eu do Jeffrey, ele vai compondo o Jeffrey ao longo de toda a sua existência de diversas maneiras. Quem é o Jeffrey? O Jeffrey gosta de beber, gosta de sair, gosta de ter relações homossexuais, homoafetivas, a orientação dele é gay. Então, né, ele vai construindo o arquétipo dele. E essa mente dele nunca para, ele tem uma mente extremamente agitada que sempre vai construindo e jogando para si o que é. Então vamos lá. Eu vejo essa lapiseira, ok? Eu estou olhando essa lapiseira, minha mente predetermina, eu preciso dela para poder escrever. Então ele constrói o arquétipo dele dizendo, ok, essa lapiseira é minha, ela vai ficar aqui em cima, eu vou usá-la quando eu quiser. Ok. Quando ele começa a fazer juízo de valores dizendo eu quero, topo, não quero, eu descarto, eu quero, topo, não quero, eu descarto. A mente dele começa a fazer esse jogo de trazer para dentro dele o que ele quer e expurga aquilo que ele não precisa. A troca de personalidades, a troca de eu, ele vai criando e se reconstruindo. E é isso que levou ele a ter esse problema. Mas, de novo, isso tem que ser analisado sobre uma ótica de um psicólogo ou um psiquiatra, onde vai predeterminar realmente a patologia desse cara, dizendo, ok, eu preciso entender o sistema nervoso dele, porque a mente dele está predeterminando coisas que não condizem com o que ele é, o que ele foi, como foi constituído o Jeffrey, desde o seu nascimento até o dia de hoje. Existe uma deturpação aqui que eu não sei o que é ele. A mente dele vai arbitrando e descarregando sobre ele certas verdades do mundo, ele leva para casa, ele avalia e ele vê se ele quer ficar ou não. Isso também tem a ver com as relações dele com o mundo, com a família e com os seus parceiros sexuais. Então, essa forma criada, esse ser que se manifesta aqui, é a deturpação da mente de quem dorme aqui. Existe, ela é consistente, ela tem realmente uma materialidade dela. Então, nota-se que é uma pessoa que faz uma avaliação monstruosa sobre as coisas e arbitra de uma maneira muito violenta o que quer e o que não quer, tá? É curioso porque ao redor, aqui no chão, a gente tem muito mais lodo espiritual, que são, obviamente, energias remanescentes de... Pode ser muita coisa, pode ser lodo espiritual dos próprios pontos de energia que descarregam aquilo, ou mesmo de corpos em decomposição, ou pessoas mortas que começam seu estado de decomposição, tá? Então existe essa energia. E eu já vi, por exemplo, essas energias agindo sobre um ser humano, e o que acontece? Começa a gerar ao indivíduo alergias de pele, começa a dar manchas na pele, esse tipo de energia, tá? Tinha um apartamento em Moema que eu fui limpar. Esse apartamento estava há 5 anos fechado. Quando eu entrei lá, junto com o proprietário, existia meia camada de lodo espiritual inserido dentro daquele apartamento.
De novo, pode ser qualquer coisa nesse sentido de, desde uma energia do próprio corpo liberando coisas ruins, sabe? Descargas do ponto de energia que fazem com que todo o lodo espiritual permaneça no lugar, até mesmo corpos em decomposição. E eu mostrei pro cara, eu falei, ó, aqui tem isso, você vai sentir a dor na sua perna, você vai sentir esse incômodo. E o cara, quando entrou, ele falou, cara, eu já sinto, eu me sinto pesado no apartamento, na região do joelho para baixo. E existiam também seres desse tipo na região do teto, na cozinha. Eu falei, essas lâmpadas estão queimadas. O cara foi lá, acendeu a luz, as lâmpadas realmente não acendiam. E ele falou, o antigo morador aqui, ele era uma pessoa muito ruim, era uma pessoa que tinha certos vícios, drogas, e a gente teve que tirar o cara. E o apartamento não vende, está 5 anos fechado, numa região extremamente movimentada. Eu falei, ok, a gente vai limpar e vamos colocar uma energia para que venda essa unidade. Na hora que eu fiz isso, em uma semana o apartamento vendeu por mais do que o cara estava pedindo. Tá? Isso realmente aconteceu. Não é uma mentira, é fato. Isso foi verdade. Eu nem ganhei em comissão de vendas. Tá? Aqui a gente tem uma geladeira, né? É isso. A geladeira onde ele provavelmente... Ah, aqui tá. Tá, beleza. É isso mesmo. Foi o que eu falei, né? O lodo espiritual dos corpos em decomposição. O baú onde ele colocava os corpos e a geladeira onde ele colocava os órgãos. Tá explicado aonde tá vendo isso, tá? Então nós temos todo esse lodo espiritual aqui no chão, advindo exatamente dos corpos em decomposição, tá? Então aqui, esse lodo a gente vê em cemitério, a gente consegue ter essa percepção, porém de novo, ele pode estar tanto relacionado ao corpo de energia, quando libera essas energias para fora, quanto em corpos em decomposição, porque é a mesma energia, é prana, é ki, é chi, ou shui, dentro do critério do que movimenta o sangue, tá? Tá aqui, ó. Okidoki. Tá? Ó o baú onde ele decompõe as pessoas. Ó o interfone. Ligava lá e falava, moço, me traz mais um corpo. Que coisa horrível. O que leva o ser humano a agir dessa maneira, né? Ser humano podre. As pessoas tinham tanto que fazer da vida, tinham tanta coisa legal. Sabe, um mundo repleto de coisas legais para construir. Mancha de sangue no travesseiro. As ferramentas utilizadas para o crime, né? Aqui o éter etílico, né? Tá aqui etiléter. Tudo utilizado ali para fazer a mistura, as algemas. Para quê, né, cara? Para quê? Tem a casa ainda. Vamos para outra casa. Tá, essa aqui é a casa. Tonight, inside the home where notorious serial killer Jeffrey Dahmer once lived. It's a home in Summit County, and it's up for sale. Only our Melissa Reed was allowed inside. Melissa Lee! Exclusive tour, Melissa. This was quite a tour. That's right. It is the home where Jeffrey Dahmer grew up, and he committed his first murder there. Now, if the Essa é a casa que ele cresceu e cometeu o primeiro crime, ok? home's history doesn't scare you off, then the inside of the home will absolutely astound you. It's a perfect getaway home with a horrific past behind those pretty front doors. Então vamos lá. Nestled on an acre and a half of lush green woods in Bath. The house was built in 1952. A casa foi construída em 1952. It's almost 2,200 square feet. Is a super secluded 3-bedroom ranch. Obviously, you can see there's an updated kitchen. Ah, temos coisas boas aqui. Olha que casa linda, não é mesmo? Você topa comprar uma casa onde foi cometido um crime? Onde existem energias de um assassino? Onde existem as energias da família do assassino? Oh, por que não? Está à venda. Eu acho que o cara estava pedindo entre 250 a 300 mil dólares. Baratinho, baratinho. Compre agora, não é mesmo? Mas a gente tem sim. A gente tem energias procurando o Jeffrey. Nós temos energias ali procurando se conectar a isso.
Isso é muito interessante. Vamos lá. Ah, dentro do budismo tibetano, existe uma prática onde nós fazemos oferendas para certas consciências de pessoas que faleceram, ok? Isso já é muito antigo, mas muito antigo dentro das práticas do budismo tibetano, vem até mesmo do bonismo, sabe, religiões mais antigas, onde você consegue fazer com que essas consciências, elas entendam o que aconteceu com elas e que elas passem a ser encaminhadas mediante as oferendas que você faz, de água, de alimentos, de essência, aroma, perfumes, tem ali vários fatores que você pode fazer. Mas isso, obviamente, dentro do budismo, sob a orientação de um lama. Não faça isso na sua casa, que você não tem a devida instrução, tá? E quando você faz essas oferendas, gera um costume de poder fazer aquilo, ou seja, os seres do mundo espiritual, eles sabem que exatamente naquele dia, naquele momento, você vai fazer isso. Tem gente que faz as oferendas de manhã, logo ao nascer do sol, tem gente que faz de madrugada, para aproveitar, obviamente, o silêncio da noite e a possibilidade de poder atrair mais seres que trafegam mais livremente por aí, não é? O famoso a noite é um perigo. Então ele vai e faz essas oferendas para essas consciências e faz com que essas consciências sejam encaminhadas ou pela própria percepção da sua existência ou pela satisfação de estar ali tendo aquele momento de relembrar o gosto do alimento, o cheiro do perfume e tudo mais, ok? Beleza. Quando acontece da gente cometer um crime, então, não difere. Por quê? Porque quando você comete um crime, um assassinato dentro de um ambiente como esse, diversos seres do mundo espiritual se apresentam, como as pesachas, que são dentro do hinduísmo, são seres que se alimentam de corpos em decomposição, e os mesmos seres refletem-se dentro do budismo tibetano. Então esses seres que se alimentam, obviamente, de seres em decomposição, eles ficam ao redor, e isso vocês vão ver desde os primeiros vídeos da playlist Murder Houses. Também nós temos um ser muito interessante, que é um ser que acompanha os animais. Esse ser que acompanha os animais, ele também está associado a pessoas que são e agem como animais. Então nós temos dois seres aqui. Um ser que acompanha e age como um animal, ele está aqui neste canto. E neste lado esquerdo nós temos uma pesacha que se alimenta de carne em decomposição. Não necessariamente ela vai morder, ok? Ela vai simplesmente ter o prazer de ver uma pessoa morta, de ver o corpo e receber a energia que sai dos órgãos, tá bom? Eu sei que a gente tem muita gente criativa no canal que vai achar que a mordida que levou no braço foi um espírito que estava se alimentando da sua carne. Se você falar um negócio desse no canal, eu recomendo que você saia do canal, que não é pra você, tá? Você não vai ter nenhuma mordida no seu braço, nenhuma, tá? Granite countertops, higher-end appliances. Overlooking picturesque. Olha, o cara tem uma base de Mac montada aqui. Olha que lindo, Mac Mini. Essa coisa aqui no Brasil custa 100 mil reais. Nos Estados Unidos custa 100 dólares, né? Landscape. The house boasts both. As casas... Até a Melissa aí se engasgou, né, com essa energia. Tio Spook, tem energias ao redor? Temos. Nós temos energias ao redor, sim. Nós temos obsessores trafegando ao redor da casa. É isso que eu falei. Numa casa onde acontece um crime desse tipo, principalmente até mesmo da Susanna Richthofen, nós também temos esses seres que trafegam livremente pela redondeza em volta da casa. Space and character. We come out into, this can be set up as a library, office space, and off of here we also have... Aqui nós temos a biblioteca assombrada, nós temos depois ali o quarto possuidinho, não é mesmo, querida? Vamos lá, esse é o Gregory Greco, é o homem da bolacha, né, do Greco, ou do iogurte greco. Nós temos energias aqui, tio Spook? Sim, nós temos. Nós temos uma energia aqui neste canto que está ligado também a desequilíbrios emocionais, tá? Está aqui neste canto, mas não temos espíritos trafegando, é simplesmente uma forma de pensamento de desequilíbrio emocional aqui no canto. É como se você entra no quarto de uma pessoa e fala, essa pessoa tem depressão. Mas como é que você sabe? Porque a forma da depressão está lá. A greenhouse. According to Keller Williams listing agent Gregory Greco. Gregory Greco. Forest hideaway. We have an atrium here with great lighting. Obviously, there's some plants here and nice finished floor.
and we'd walk right out. O cara é um excelente agente imobiliário, né? Nós temos um chão aqui, nós temos uma parede aqui, nós temos aqui um buraco no teto que serve para entrar a luz. Pronto. To the ground. But what is not immediately disclosed on the seller's website is that this is a home with a rather dark history. It is, in fact, the childhood home of notorious serial killer Jeffrey Dahmer. Some people are not going to want any part of it. Some people will want a part of it. But there have been families that have lived here since that has happened. The home has transferred a number of times. The home where Jeffrey Dahmer grew up and also killed his first victim. A casa onde ele cresceu e matou a primeira vítima, ok? All at a listing price of $329,000. Ah, estava custando 330 mil doletas. Mas se oferecer 100 mil, o cara vende. You have to have a pre-approval or a proof of funds to show that you can purchase this home at the list price so that you can come look at it. So that we don't have, this isn't a museum, this isn't... Ah, ok, perfeito. Ele tem uma coisa muito séria aí, muito interessante, que é o seguinte. Para você ir na casa e ver a casa, você tem que ter o crédito pré-aprovado. Para realmente dar a intenção de compra. E não necessariamente chegar lá e transformar aquilo num museu ou num ponto turístico. Então, é uma pré-condição pré-estabelecida pelo banco ou pelo Estado, na qual, quer ir lá ver? Mostra o dinheiro. Tendo 330 mil doleta no banco e a possibilidade de comprar casa com crédito pré-aprovado, beleza, ok? Então, você que está positivo aí no Serasa, pode ir lá e dar a sua oferta. You know, this is someone's home. And it could be yours, complete with amenities galore. Only if you are willing to look past the home's horrific history. Não vai mostrar mais and nada? the possibilities this 3-bedroom, 2.5 bath, single-family home has to offer. Very cool, Mostra mais nada. very laid back. A nice place that feels very calm and secluded. É isso aí. Infelizmente ela não mostrou os quartos como eu gostaria de ver e só mostrou ali algumas partes, mas é o suficiente para a gente poder traçar um cenário e compreender melhor o que está por detrás disso, ok? De novo, muito obrigado, o vídeo ficou grande, espero que vocês assistam, eu espero. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações dos tratamentos e dos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou paranormal, eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou espírita. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. PayPal, seja membro e o valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar, vai ser levado a uma pagininha e você doa o valor que você puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.